Rapaziada, se liga só no que o Neto falou após a vitória do Flamengo pra cima do Fluminense com um gol dele, de Pedro. Se liga só no que ele falou. Não, enquanto a gente estava ouvindo a repórter, eu estava fazendo a zona mista aqui para você, eu estava ouvindo o Pedro falar. Ele deu uma entrevista interessante à saída do gramado, dizendo que ele reconhece que ele teve uma semana muito abaixo na volta do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, que ele dedicava o gol aos companheiros e à torcida, não citou o técnico, mas disse que a semana ruim abaixo dele tinha sido provocada pelo vazamento de uma notícia que um dirigente tinha dito que ele estava sendo colocado à venda, porque já não seria o jogador. Boto. É o Boto. É o Boto, pronto. Então, acho que a turbulência que acabou... Desculpa, Marília, mas quem falou tudo, quem deu essa primeira informação foi Thiago Pilhado. Que ele disse da briga lá, beleza, pá. Depois eu tive uma informação que o Felipe Luiz ficou tão grandão que o Boto deixou ele da cara do gol para dar aquele tipo de entrevista. E o Felipe Luiz, inexperiente, que todos nós já fomos usados. Aí já foi usado aqui. Olha, não sei o quê. Uma vez, o cara falou, Neto, ó, o novo CEO, o novo comandante da seleção brasileira vai ser o René Simões. René Simões, é o cara da seleção, papapá. Falei nos donos da bola. Não sei, cheguei em casa, aí meu telefone tocando 021. Falei, não, deve ser a imprensa, né? Queria não, e tocou, atendi. Atendi o telefone. Falei, oi, Neto. Falei, oi, quem que é? O René Simões. Eu falei, oi, René, como é que tá? Ele falou, Neto, então, quem que falou pra você que vai ser eu? Ele sabia. Então eu fui usado. E não foi. Pô. Entendeu a parada? A vida é assim. E aí o Felipe Luiz foi, o Boto deixou, não, pode ir. Daqui a pouco o Boto cai, o Felipe Luiz cai e fica o Pedro. Então, porque na sequência, ele disse assim, não gosto disso, tive uma semana muito atípica, muito turbulenta e dedicou o gol que ele fez aí, quase no finalzinho do jogo aos companheiros, primeiro e depois à torcida. Qual que é a questão? A coletiva de imprensa agora vai ser pontuada por outra turbulência. A turbulência de quem é o dirigente, obviamente que sabemos, mas o dirigente vai ter que falar, poxa, então agora o Pedro ou o dirigente, porque antes era o Pedro ou o Felipe Luiz. E agora o Felipe Luiz, apesar de não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, o Pedro não ter dedicado ao gol ao Felipe Luiz, ele empurrou o Boto não na cara do gol, na cara do gol contra. Cara, jogo grande chama o Pedro. É isso aí. Jogo grande, jogador grande, velho. Não tem jeito, cara. Essa é uma lição que pra todo mundo aí. Pra muita gente, né? Olha lá, ó. O Pedro entrou e resolveu o jogo, galera. Puta que o pariu, né? E olha que na jogada anterior foi um passe do Juninho também, vamos falar a verdade. Ele que não tava achando muito o jogo ali, deu um passe pro Pedro, aí a bola foi para escanteio. O Fábio é muito bom goleiro, né? Fechou bem o canto. Mas aí o oportunismo na cobrança do escanteio foi muito forte. É do artilheiro, é do cara que não tem medo de jogo grande. É o melhor centroavante do Brasil. E é bom o que a gente viu hoje. Muito bom. O que a gente viu, cara, pelo menos mostrou ali, pelo menos nesse recorte final de jogo aí, que o Pedro não tá sentindo o joelho, velho. Ele entrou forte, entrou, cara, com vontade, entrou com garra, com gana, apesar de tudo que aconteceu com ele, com certeza foi um combustível a mais para ele aí, nessa retomada do Pedro no Flamengo, cara. Muito bom, cara, muito bom, Pedro. Notícia excelente pro futebol brasileiro, não só pro Flamengo, não, mas pro futebol brasileiro, cara. Você imagina, o nosso 9 aí, o cara que resolve, cara. Em jogo grande ele resolveu, cara. E aí, de novo, destacar a jogada que deu origem ao escanteio, que foi aquele passe muito bom do Juninho. E outra coisa que eu percebi ali, Léo Ortiz é um monstro na cabeçada, né, velho? Porque a cabeçada que originou depois aquela bola que o Pedro emendou ali foi do Léo Ortiz, cara. E já tinha dado uma no Fábio, já tinha dado outra cabeçada no lance anterior. Ou seja, o Léo Ortiz, e ele não é um cara tão alto assim, mas, velho, o cara ganha quase todas ali que ele disputa de cabeça, cara. Muito importante jogador do Flamengo. Que aquisição também fez do Flamengo, né? Que foi aquela novela toda para comprar o Léo Ortiz. E, cara, muito bom jogador. Outra coisa, assim, é umas perguntas que a gente faz, né, cara? Que a gente fez, né? Eu tava vendo, será que o Flamengo não tá com um elenco muito curto? Aí começou a aparecer o Vinha, Juninho, Matheus Gonçalves, e o Pedro. Não tá tão curto assim, né? É uma questão de que perdeu 2 laterais ali.
esquerdos, porque por lesão, e vendeu o Wesley agora, então fez bastante falta. Mas o Michael que estava machucado e o De La Cruz também não está bem fisicamente, né? Então, tem essa história de que o elenco estaria muito curto. Pensando bem, tem que repor essa galera toda aí que não tá jogando, né, cara? Claro que jogador de lesão leve, que vai voltar 1 mês, 2 meses, não tem um sentido, vai lá e comprar outro jogador para colocar no lugar. Mas no caso do Wesley, eu acho que tem que ter um substituto, assim como como já tá vindo o Carrascal aí para ajudar o Flamengo, e tem também aquela contratação que os caras estão em cima do Ezequiel Barco, quem sabe. Tem várias frentes aí. Eram 3 jogadores que ele tinha prometido, né? E eu acho que mais agora o Wesley que saiu, cara. Então tem que repor isso aí. E não vai ser fácil repor o Wesley não, tá? Mas o Flamengo hoje, um jogo não foi um jogo de muita finalização, tá? Mas foi um jogo de ataque contra a defesa do Flamengo contra o Fluminense, né, meu? Agora o Fluminense, pelo amor de Deus, né, cara? O Fluminense tem que se considerar um time grande no Rio de Janeiro. É um time grande, é um adversário forte do Flamengo. Não pode ficar o tempo todo esperando o Flamengo para ganhar uma bolinha, né? Que coisa feia. Né? Se não fosse clássico, eu até entenderia. Se fosse qualquer outro time que não seja um time do Rio de Janeiro, como o Fluminense, que estava até recentemente junto com o Flamengo no Mundial, não pode jogar com essa postura aí. Aí no final põe Soteldo, põe não sei quem, para tentar empatar o jogo. Mas que coisa feia, é muito pouco, né, cara? Um time que chegou na semifinal do Mundial, cara. É muito pouco, Renato. Porra, velho. Pudesse o Soteldo antes, então, sabe? Melhorava mais esse espetáculo aí. Ficou muito chato o jogo, essa que é a verdade. Cara, Fluminense é time pequeno, Tadeu. Fluminense é time de Série C, cara. Então, isso aí é normal. Brincadeiras à parte. Olha, o Tadeu tocou num assunto aí interessante em relação a reforços, né? Eu até entendo que o Flamengo tem que buscar sim reforços, mas, cara, o jogo de ontem foi horrível. Horrível. A atuação de ontem tem que ser esquecida. Tem que ser esquecida. Vai lá ver o que errou, aonde errou, como que tem que corrigir e jogar essa atuação de ontem no lixo. No lixo. Porque se o Flamengo jogar assim, ou jogar perto disso, os próximos jogos, não arruma nada esse ano. Porque o jogo de ontem foi horrível, horrível. E assim, independentemente se vir reforços ou não, vai uma crítica ao Felipe Luiz. Tem que fazer esse time jogar melhor. E mais do que isso, jogar melhor. Porque o Flamengo tem a posse de bola, o Flamengo fica com a bola quase que o tempo todo. Só que esse defeito do Flamengo tem que ser corrigido. Esse defeito já vem desde do começo da temporada. Finalizações. Quando o Flamengo finaliza errado. E ontem não finalizou. Simplesmente não finalizou no primeiro tempo todo. 2 finalizações ainda fora do gol. Isso é inadmissível para um time, principalmente para um time de Série A, mais ainda para o Flamengo. Então, assim, tem que melhorar, corrigir o que está errado para acontecer as finalizações e no alvo. Se o goleiro vai pegar ou não, aí já é outra história. Agora, tem que jogar no alvo. E em relação ao Neto, cara, o Neto, a gente vê as coisas acontecerem do lado de fora, né? A gente não tá lá dentro para saber realmente os detalhes das coisas que aconteceram. Dessa treta toda envolvendo o Pedro, né? Então, assim, eu acredito que o culpado disso tudo aí é o Boto. E eu nunca aprovei aqui a saída do Pedro. Eu sempre falei, olha, Pedro, ele tem que parar de fazer biquinho, que ele fez biquinho sim, né? O Felipe Luiz não ia falar mentira. Se o Felipe Luiz falou, excedeu ou não, isso aí é outra história. Eu achei que ele tinha que ter feito aquilo mesmo na entrevista coletiva. E o pessoal está insistindo em falar com o Felipe Luiz. Ele deu um ponto final, cara.
acabou, vida que segue e bola pra frente. É isso. Mas eu quero ouvir você, deixa o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!